Então, gente, hoje eu vou apresentar esse artigo aqui, que saiu no Kidney International Reports, que é basicamente de um pessoal aí do Japão, tá? Que fala um pouco sobre uma série de casos aí de pacientes com doença de lesões mínimas e a presença de autoanticorpos antinefrina, tá? Então, inicialmente, né, ele comenta aí que a doença de lesões mínimas é uma das principais causas de síndrome nefrótica no início da idade adulta, e no Japão, principalmente, a incidência de casos pode ser maior e chegar a 40% dos casos. A patogênese, ela ainda não foi completamente elucidada, mas estudos recentes têm sugerido aí a participação de um autoanticorpo contra a proteína nefrina presente no diafragma de Frenda. E a ideia, né, dessa análise que foi feita nesse estudo era focar em casos positivos para antinefrina e investigar as características clínicas e patológicas de podostopatias primárias positivas para antinefrina nessa corte de pacientes idosos do Japão. Então, ele fez aí a avaliação dos anticorpos antinefrinas através de ELISA, do método ELISA. Os títulos dos anticorpos foram expressos em unidades relativas, e ele usou 8 controles saudáveis para definir aí, a positividade desse anticorpo, e ele avaliou 7 casos que eu vou destrinchar aí a seguir. O caso 1 era de um paciente de 56 anos que se apresentou com uma história de embolia cerebral, proteinúria, ganho de peso e uma ira cardíaco 3. Ele estava hipertenso na avaliação inicial, né, no diagnóstico, tinha um P/C de 12 gramas e uma albumina de 1,4, aí classificando uma síndrome nefrótica. A biópsia revelou anormalidades minor na microscopia óptica e tinha glomerulosclerose em 3 de 29 glomérulos, com moderada inflamação intersticial. Na IF, traços de deposição mesangial de IgA e IgG podocitária fina, puntiforme, difusa e global. Na ME, apagamento difuso do processo podocitário e raros depósitos eletrondensos na área mesangial. E a microscopia confocal mostrou uma sobreposição substancial entre IgG e nefrina. Eu não vou detalhar todo o tratamento de cada paciente, senão ia ficar muito extenso, mas eu pus um resumo do que foi feito. Esse paciente foi tratado com pulso de corticoide, seguido de ciclosporina. Ele teve recidiva depois do desmame do corticoide e acabou recebendo rituximab. No segundo caso, era um paciente de 75 anos, com uma história aí prévia de uma neoplasia de bexiga, que apresentou também edema, ganho de peso, normotenso, estava nasarcado, tinha derrame pleural principalmente, um P/C de 10,7 e uma create de 0,6. Também aí uma síndrome nefrótica. Na biópsia, a microscopia óptica mostrou anormalidades minor, esclerose em 2 de 15 glomérulos. Na IF, IgG podocitário fino pontiforme e negativa para IgA, IgM, C1q e C3. Na ME, apagamento difuso dos processos podocitários na ausência de depósito densos de depósitos eletrondensos. Nenhum glomérulo estava disponível para estudos adicionais por microscopia confocal. E ele também foi tratado inicialmente com corticoide, recidivou, posteriormente recebeu ciclofosfamida. O terceiro caso era um paciente de 74 anos, diabético, com 14 gramas de proteinúria, ganho de peso, hipertenso, uma ira cardíaco 3, uma albumina de 2,3. Na microscopia óptica, também anormalidade glomerular leve, com esclerose moderada em 6 de 18 glomérulos, e uma leve expansão da matriz mesangial, com um nódulo mesangial focal em um único glomérulo. Na IF, IgG uma cruz, C3 uma cruz e um padrão linear ao longo de toda a membrana basal, com traço focal de IgA mesangial granular. Na ME, tinha apagamento difuso dos processos podocitários, na ausência de depósitos eletrondensos, e espessamento moderado das membranas basais glomerulares e aumento da matriz mesangial. O diagnóstico final ficou como doença de lesão mínima sobreposta à glomerulosclerose nodular diabética.
Ele foi pulsado, recebeu ciclosporina também, mas teve efeitos colaterais, principalmente do corticoide, que foi suspenso, fez uma recidiva e acabou recebendo Ritux também. O caso 4, também um paciente idoso, que se apresentou com edema e ganho de peso e oligúria, normotenso, com P/C de 10 gramas, uma albumina de 2,3 e uma creatina de 2. Na microscopia óptica, normalidade glomerular mínima, esclerose em 6 de 34 glomérulos. Na EF, um IgG podostário fino difuso pontiforme e foi negativa para IgA, IgM, C1q, C3 e C4d. Na ME, tinha um apagamento difuso dos processos podostários. E nesse caso, ele tinha o título antinefrina baixo no ELISA, mas a microscopia confocal também revelou aí uma sobreposição de coloração entre IgG e nefrina. Ele foi pulsado com corticoide e misoribine, que é um imidazólico do Japão, assim, pelo que eu pesquisei. O caso 5 era uma mulher bastante idosa, tinha edema, ganho de peso, um P/C de 8,9, uma albumina de 1,7, uma creatina de 1,1. Glomerulosclerose em 15, de 26 glomérulos. Na IF, um IgG difusa fina pontiforme e negativa para IgA, IgM, C1q e C3. Na ME, um apagamento generalizado dos processos podostários, e ele observou a sobreposição de coloração entre IgG e nefrina na microscopia confocal. Mas o título de anticorpos antinefrina estava baixo no soro. Essa paciente foi tratada também com pulsoterapia com corticoide, posteriormente corticoide VO e ciclosporina. O caso 6 também era uma mulher, 65 anos, com as mesmas características clínicas, um P/C de 11,9, uma albumina de 1,2 e uma creatina de 0,92. Tinha glomerulosclerose em 2 de 36 glomérulos, a IF era negativa para IgA, IgG, IgM, C1q e C3, e tinha um apagamento difuso dos processos podostários na ME. E também a sobreposição de coloração entre IgG e nefrina não foi observada na microscopia confocal. Também recebeu pulso de corticoide, seguido de corticoide VO. E o último caso era de uma mulher de 67 anos que se apresentava com edema generalizado, normotensa, um P/C de 7,6, uma albumina de 1,9 com uma creatina de meio. Tinha esclerose em 2, de 26 glomérulos, a IF era negativa para IgA, IgG, IgM, C1q e C3, e na ME um apagamento difuso dos processos podostários. E ele também não observou sobreposição de coloração entre IgG e nefrina na microscopia confocal, foi tratada com corticoide VO. Bom, então, foram esses 7 casos que ele analisou. Aqui na tabela, na primeira figura, à esquerda, tem a comparação do anticorpo antinefrina com os controles, que é do 1 ao 8, né? Isso aqui eram os normais, né? Que não tinham anticorpos positivos. E aqui o que ele usou para fazer a determinação da positividade do anticorpo. Aí na tabela, né, ele separa, então, no grupo daqueles que tinham antinefrina positivo, que era do 1 ao 5, e aqueles que tinham antinefrina negativo, que eram os últimos 6 e 7, tá? Então, vejam que era uma corte de pacientes mais idosos, né, principalmente de homens, alguns tinham comorbidades, alguns não. Aqui é a medida do anticorpo antinefrina ao diagnóstico de cada um, né? Então, o caso 1 com um nível maior, os outros com níveis menores, e o caso 6 e 7, onde veio negativo. Depois, aqui, o que ele vai destacar é esse padrão que ele observou, né, na microscopia, na IF, né, que é do IgG puntiforme, a colocalização de nefrina e IgG na microscopia confocal, que estava presente em quase todos do grupo antinefrina positivo. Aqui, né, alguns deles se apresentaram com IRA, alguns com função renal normal, ele vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. O P/C era mais ou menos semelhante entre todos, né, a albumina também mais ou menos semelhante. Ele detalha um pouco do acometimento tubular que foi visto na biópsia, né, nesses casos que eram anticorpo antinefrina positivo, tempo de recorrência e número de recorrência em cada grupo.
Então, o que ele observou em relação à evolução desses 7 casos aí que ele acompanhou? Então, enquanto 7 pacientes alcançaram alguma resposta completa ou parcial, né? Porque alguns deles alcançaram resposta completa, mas depois recidivaram, né? Após as intervenções terapêuticas que foram feitas, aqueles pacientes que tinham os anticorpos antinefrina positivo, eles tiveram uma redução no título do anticorpo que foi concomitante com a resposta clínica. Ou seja, o anticorpo, os títulos do anticorpo caíram e esses pacientes tiveram uma resposta clínica concomitante, tá? Então é isso que ele vai. Opa, desculpa, minha cachorra. Então é isso que ele vai mostrar aqui nesse gráfico, bem mostrando as dosagens do anticorpo pré, né, tratamento e pós-tratamento, e mostrando que a resposta clínica foi concomitante à queda dos níveis dos anticorpos. Uma outra coisa que ele observou, avaliando esses casos, é que teve uma tendência para um período livre de recidiva mais curto no grupo com anticorpo antinefrina positivo. Foi mais ou menos uma mediana de 18 meses, em comparação com o grupo negativo, que não apresentou recidiva. Então, isso é uma outra coisa que ele observou na avaliação desses 7 casos. Outra questão, né, é que 4 em cada 5 pacientes com anticorpo antinefrina positivo apresentaram recidivas durante um período de acompanhamento de 26 a 91 meses. Por outro lado, os 2 casos que eram negativos para os anticorpos antinefrina não apresentaram recorrência durante o período de acompanhamento de 27 a 36 meses. Então, sugere-se que a positividade do anticorpo antinefrina poderia estar associada, então, ao maior risco de recorrência. E uma terceira coisa que ele observou no segmento desses casos é uma maior frequência de injúria renal aguda no grupo antinefrina positivo, comparado ao grupo negativo. Então, a presença de autoanticorpos antinefrina está emergindo como uma possível etiologia de podocitopatias primárias, incluindo a doença de lesões mínimas. Embora, né, historicamente, a doença de lesões mínimas seja considerada como tendo uma imunocloração negativa para IgG e complemento nas biópsias, a observação desses casos aí feita pelos autores levou, então, à descoberta de uma coloração fina e pontiforme de podócitos para IgG, que colocalizava com nefrina em alguns dos casos. E também as evidências na biópsia de lesão tubular aguda estavam presentes em todos os casos que eram positivos para o anticorpo antinefrina, mas não nos casos negativos, conforme a gente viu naquela tabela. Aqui, só para elucidar, eu não coloquei de todos os casos, porque eu achei que ia ficar muito extenso, mas esse caso aqui foi especialmente um dos casos que ele destaca, que foi o caso 3, que foi um paciente que recidivou várias vezes e teve que receber várias doses de rituximab, que ele correlacionou aí o período de recidiva com a queda no CD19, tá? E aí ele mostra aqui a evolução desse paciente ao longo do tempo, de acordo com o tratamento que foi feito. Então, em conclusão, essa corte japonesa de pacientes idosos com doenças de lesões mínimas revelou que a presença de autoanticorpos antinefrinas circulantes e glomerulares é comum e pode correlacionar-se com a atividade da doença associada a um menor tempo livre de recidiva. Mas, claro que é uma corte pequena, né, bem localizada, de pacientes bem específicos, né, então precisa aí de estudos futuros em cortes maiores e um tempo de segmento mais longo, até porque entre o grupo que era antinefrina positivo e o grupo que era antinefrina negativo, o tempo de segmento também foi diferente. Então, também fica um pouco difícil tirar grandes conclusões, levando-se em conta essa diferença. Era isso. Muito bom, Cá.
Então, vamos abrir para discussões, tentando ver o que esses casos aí têm de semelhança ou diferença com a nossa prática clínica. Quem quer puxar aí uma discussão? Vamos começar com a biópsia? Vocês acharam que era o tipo de biópsia que vocês esperavam, de doença de lesão mínima? A biópsia que eles apresentaram? Eu achei diferente, tanto a clínica, parecem ser pacientes mais graves, né? Também tem as comorbidades juntos, que pode influenciar, né? De ser mais fácil acontecer a alteração de função renal, mas parece vários com síndrome mista, né? Com alteração de função renal. E a positividade de imunofluorescência e cronicidade, vários com esclerose glomerular. Isso me chamou a atenção também. Isso, Mari. A esclerose, se a gente fosse querer levar o pé da letra, a gente ia taxar o paciente como GESF, né? Só que você Eu fiquei pegou bem, pensando isso também. você pegou no ponto de que são pacientes mais velhos. Assim, o doutor Saldanha falava que nós, sim, temos normalmente alguns glomérulos escleróticos nossos, a gente tem esses glomérulos, que fica assim em torno de 3, 5% da amostra. Com certeza, quando você vai envelhecendo, você tem um pouco mais. Então, à exceção do caso que era diabético, que tinha bastante mais esclerose, glomérulos acometidos, os demais ficavam entre 2, 3, né, glomérulos em relação ao pool, né? Então, provavelmente, eles consideraram isso como não sendo uma GESF, mas sim a questão da idade. E aí eles colocaram como doença de lesões mínimas, né? Então, eles estão se pautando em achar que aqueles glomérulos fazia parte da questão da idade desses pacientes, tá? Ok, sim, pode ser. Lembrar que é difícil você fazer o diagnóstico diferencial de GESF lesão mínima, por exemplo, por eletrônica, porque ambos vão ter apagamento difuso do podócito, a GESF primária, né? Lembrar que algumas GESF já foram descritas antinefrina, então é mais difícil, mas ele considerou dessa forma, tá bom? Então, fora o caso 3, os demais poderia ser dessa forma, né? E o caso 3 é bem intrigante, né? Quer colocar o caso 3 aí, do paciente diabético? Esse caso 3, Coloca, peraí. eu achei... E assim, eu acabei não detalhando muito, porque senão eu achei que ia ficar muito grande. Mas esse caso especificamente, ele teve uma evolução em relação a todos os outros bastante desfavorável. Então, ele biopsiou essa primeira vez, né? E aí ele coloca esse diagnóstico sobreposto aí, né? De lesões mínimas com glomerulosclerose nodular diabética. Ele foi, mesmo assim, com diabetes tudo, ele recebeu o pulso de corticoide, ele fez uma psicose pelo corticoide, teve que tirar o corticoide, aí ele ficou com ciclosporina, e aí quando abaixou a dose da ciclosporina, ele recidivou. E aí ele começou a recidivar, assim, de forma frequente. Aí ele acabou fazendo o rituximab, e ele, depois disso, ele teve algumas recidivas, assim, 3 ou 4 recidivas. E ele até coloca ali depois naquela evolução, né? Por exemplo, quando eles começaram a espaçar o rituximab, ele recidivou. Teve uma outra ocasião que ele precisou espaçar o rituximab porque ele ia tomar vacina para Covid e tal, recidivou de novo. Então, foi um caso... e ele precisou dialisar em algum momento, que também evoluiu com piora da disfunção, ficou ligúrico, precisou dialisar, mas depois aí acabou evoluindo com melhora e controle da proteinúria. Mas foi um caso, assim, meio... um pouco fora da curva dos outros, em relação aos outros que ele relata. Porque assim, ó, se esse caso chegasse para a gente, óbvio que talvez ele tivesse o histórico dele próximo, né? De repente, um paciente que fez uma síndrome nefrótica súbita, não sei, mas esse cara chegasse para a gente, ó, com creatinina de 4,5,
e com uma biópsia com nódulos mesangiais, né, expansão de matriz, né, todo um jeitão de diabetes, né, a IgG, padrão linear, né, a gente ia dizer que esse cara é nefropatia diabética só, né, então, sendo uma complicação. O que fez ele achar que tinha doença de lesão mínima junto, né? Esse aí deu positivo, o antinefrina, né? 3, acho que. Sim, deu positivo. Do 1 ao 5 eram os casos positivos para antinefrina. Mas acho que ele já dosou achando que era lesão mínima, né? Porque ele não dosa de todo mundo antinefrina, né, gente? Eu não sei se ele viu eletrônica, né, Cris? É o que eu fico pensando que talvez tenha chamado a atenção dele, entendeu? Porque realmente a evolução é uma coisa, né? O pensar é outra, né? No início. Pois é, aí eu fico me questionando o quanto realmente a nefropatia diabética pode ter de apagamento podocitário, né? É uma coisa que eu confesso que as formas, né, de nefropatia diabética com apresentação de síndrome nefrótica, né? O quanto que pode ter esse apagamento e não necessariamente ter uma lesão mínima por detrás, né? Eu acho que talvez, justamente por a gente não fazer microscopia eletrônica de rotina, a gente não tem essa vivência, né, Cris? Mas talvez, como eles tenham vivência, talvez isso seja uma coisa que tenha ajudado ele a chamar atenção. Porque eu acho que a única coisa, tirando o início súbito da síndrome nefrótica, que também eu acho que aí é um dado clínico bastante, porque no diabético não dorme um dia e acorda no dia seguinte nefrótico, né? Então ele pode ter usado isso como padrão. Agora, na histologia, porque o antinefrina em si, que veio positivo, eu acho que depois reforça a hipótese dele de que existiu uma lesão mínima. Agora, ele não pode ter partido... Ele não dosa antinefrina de todo mundo, gente. Isso aí ele não faz. Né? Tanto que ele foi fazer para o estudo dele uma padronização do que ele ia considerar positivo e negativo. Então, ele não fazia isso de rotina antes. A minha conclusão aqui é que ele tirou essa informação um pouco do background que ele tinha. Então, se foi só a apresentação clínica, é uma hipótese, tem que mandar uma carta para ele, né, Cris? Eu não sei, eu tô só... ou se foi realmente a ideia de eu conseguir ver alguma coisa na eletrônica que me chamou a atenção para uma tendência maior de fusão podocitária. Porque como a gente não tem essa experiência, isso que você está falando, eu também não sei te falar. Eu nunca vi em descrições de trabalho de nefropatia diabética, não me lembro pelo menos, nunca um percentual de fusão podocitária que a nefropatia diabética tem, né? Se assemelha ao percentual de fusão podocitária que a gente vê em podocipatia primária. Então, realmente, eu acho que talvez seja uma coisa que tenha chamado a atenção dele, que seria difícil de chamar a nossa, até porque ele não teria feito microscopia eletrônica com a gente, né? Esse doente aí teria feito ótica, IF e bingo, e é diabetes. Né? É isso aí. E o melhor, né, que põe a evolução dele, ele saiu de 4,5 de creatina, acho que ficou com 2, né? Apesar de tudo isso, né? Acho isso, que aquele diabética. Quer colocar ali acho que é um dos últimos. Esse, ó. Quer colocar em modo apresentação? Isso. Uhum. Então você vê, ele saiu com a creatinina é essa laranja, né? Então, ele aumenta, aí baixa, ó, que é o valor de 2, né? E tem umas recidivas, depois fica em 2, né? Uhum. Aqui é porque ela tá para... recidivas ele aumenta sempre, né? Isso, Isso, em alguma dessas ele precisou de alisar, no meio dessa evolução. E o azul é a proteinúria, né? Você vê que cai também, né? Então, realmente, alguma resposta ao tratamento ele faz sentido, né? Então, tem lógica, né? O que eles fizeram, né? Eu acho que faz sentido. Eu não acho que eles estavam errados. Eu acho só que é um caso que possivelmente não seria identificado na grande maioria dos locais, assim, né? Então, eu acho que realmente é um sinal de alerta aí para a gente pensar, né? Prestar atenção bastante na parte clínica e ver a investigação. Agora, desculpa, doutora. Não, fala. Não, e ele mesmo no início, mesmo com a disfunção renal e sendo diabético, ele ganhou um pulso de corticoide e ciclosporina. É muita coragem aí, né? Exatamente, no início da evolução foi isso que foi feito. Porque eles realmente acreditaram que era a lesão mínima, né? Uhum. Que para dar um pulso de corticoide num diabético
Exato. realmente compraram essa ideia, né? Impressionante. Uhum. Realmente é impressionante. Mas, assim, até não só desse caso, mas fazendo um comentário geral aí, né? Algumas coisas que chamam a atenção que eu queria comentar do trabalho é que, assim, a medicina é muito engraçada, né, gente? Assim, eu me lembro que quando a gente começou a utilizar rituximab para podostopatia, né? E aí a resposta até fazendo algumas analogias, né? A gente sabe que a resposta de rituximab às formas córtico-dependentes muito recidivantes é brilhante, né? Então, esse é um conhecimento que a gente tem do ponto de vista de literatura. E eu me lembro que eu cheguei a estudar muito e a pesquisar muito quais os mecanismos de ação que o rituximab poderia ter, e algumas vezes eu vi diversas explicações de quais os mecanismos de ação do rituximab, já que a gente estava falando de uma doença sem autoanticorpo, né? E aí agora a gente é surpreendido por um autoanticorpo, por uma antinefrina, que para mim claramente até do perfil que ele está colocando aí, né? Esse perfil mais recidivante é justamente o grupo onde a gente vê a melhor resposta a rituximab. Então tipo assim, como é curioso, né? Que às vezes a gente fica procurando um monte de explicação e a explicação está longe do caminho do que a gente pensava, porque para mim hoje eu vou tender muito mais a pensar que esses doentes muito responsivos a rituximab talvez sejam muito porque realmente existe uma antinefrina e existe um outro mecanismo que a gente não pensava antes envolvido. A segunda coisa que é legal da gente olhar aí é que, assim, vocês veem que ele pega uma população idosa, então até acho que a Mari até comentou, né? Nos idosos, a lesão mínima se apresenta muito mais com injúria renal aguda do que nas outras populações, né? E aí esse é um outro dado legal que ele mostra que, assim, inclusive a gente vê mais lesão tubular nesses pacientes, né? O que justifica um pouco desse quadro. E perfis muito nefróticos, que possivelmente essa injúria renal aguda está associada a esse perfil, que é um paciente que já tem lesão vascular mais importante, né? Isso é dado que eu já mostrava lá atrás, né? Que é curioso, porque a gente tem muito aquela ideia da síndrome nefrótica com underfilling e hipovolemia relativa, mas é justamente o paciente que tem mais lesão vascular e mais hipertensão que é mais suscetível a esse tipo de lesão. E isso, de novo, aparece aí no trabalho dele. É claro que é um N pequeno, a gente tem todo o cuidado, né, do que a gente está avaliando aí, mas é muito legal que vai reforçando algumas ideias que a gente tem na cabeça, que eu acho que a gente vai precisar ficar mais atento mesmo, assim, né? Na hora que a gente está tratando esse perfil de paciente. E aí a outra coisa que me chamou muito a atenção é os dois que não tinham antinefrina, eles não recidivam. O que para mim também faz um certo sentido, porque talvez aquela fisiopatologia que a gente sempre defendeu na lesão mínima, né, da desregulação do linfócito T, blá, 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 realmente para recair teria que ter alguma outra coisa para recair, o anticorpo não, né? Enfim, é bem legal ver como a gente muda ao longo dos anos, aí o nosso entendimento de fisiopatologia das doenças, e a gente tem mudado, e que realmente, gente, a gente muitas vezes não sabe mesmo o que a gente está fazendo. A gente está procurando a resposta errada, muitas vezes, na hora que a gente está vivendo. Tá bem legal ver isso aí. E só, doutora, complementando isso que você está falando, realmente, né, eles foram de fato focados nisso, porque os casos que não tinham antinefrina positivo, que eram só 2, que era o caso 6 e 7, eles só fizeram corticoide. Em todos os outros, eles fizeram um corticoide e mais alguma coisa, né? Então, acho que realmente aí levando em conta esse raciocínio que você está colocando. É muito legal ver. Muito legal ver que eu tô aprendendo alguma coisa, né? Com o tempo. A gente vai propor para os patologistas fazer um estudo cego de eletrônica. A gente vai dar uma GESF e uma nefropatia diabética para eles, sem eles saberem o que é o quê, para eles avaliarem fusão de podócito. Vamos ver se eles... O que eles fazem. O que você acha? Uma boa ideia, né? Primeiro já vão reclamar, né, Cris? Que não precisa de eletrônica nesse caso. Eles vão fazer um trabalho cego para eles. Não vai ser mais ou menos assim, mas com certeza, eu acho que essa pergunta, Cris, talvez a gente possa até levantar na literatura, eu acho que deve ter trabalho de nefropatia diabética que eles já fizeram microscopia eletrônica, né? É que eu nunca olhei isso com atenção. Eu também não. Tá. Tá bom, vamos atrás, então. Então, beleza. Tá. Muito bom, gente. Maravilhoso. Muito bom, né? Adorei. Karina, parabéns. Obrigada. Então, até semana que vem, então. Abração. Beijos. Até. Tchau. Parabéns, Karina. Parabéns. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.